Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, tenho o prazer de compartilhar com vocês uma história incrível. Mas, antes de começarmos, quero pedir que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma das nossas novidades. O mistério do trágico incidente Dyatlov à Terra tem muitos mistérios, a começar pelo fato de ser esférico. Não, isso não é mistério. Mistério mesmo é existir gente que acredita que ela é plana. Outro mistério. Como foi que o mundo conseguiu ficar tão perturbado? Se a humanidade fosse reduzida ao ideal de certas pessoas, só sobrariam homens, loiros, altos, héteros, sei lá como, já que não haveria mulheres, armados e usando camisas xadrez. E ainda por cima, nenhum deles saberia pilotar um avião. Não me parece sustentável. Estou falando demais. Só pensando alto. O que realmente quero trazer aqui é um dos maiores mistérios da história, pelo menos para mim. O incidente Dyatlov. Confesso que tive minha fase lá quando a internet ainda era mato, de me aventurar como detetive amador, buscando respostas e tecendo teorias sobre grandes enigmas. Hoje, não mais. A maioria parece pura bobagem. O caso de Mary Celeste, por exemplo, provavelmente foi uma tempestade ou o capitão enlouqueceu e eliminou a tripulação. Ou quem sabe acharam uma ilha tão paradisíaca que decidiu nunca mais sair de lá. Amelia Earhart, quase certeza que caiu. Mas o incidente Dyatlov... Ah, esse é o capeta. Simplesmente não tem explicação. Vamos começar. Em fevereiro de 1959, na Rússia, um grupo de 10 esquiadores e esquiadoras liderados por Igor Dyatlov partiu em uma expedição rumo aos Montes Urais. O objetivo deles era alcançar o Monte Otorten, a 10 quilômetros de onde havia partido. Um dos esquiadores adoeceu e precisou voltar, restando apenas 9 no grupo. Eles estavam animados. A trilha era difícil, mas todos tinham experiência. No dia 1º de fevereiro, decidimos acampar em uma passagem chamada Kholat Syakhl, que na língua Mansi, do povo local, significa Montanha dos Mortos. Hoje o lugar é conhecido como Passagem Dyatlov, ou então Montanha Silenciosa. Sério, não tem ninguém para traduzir isso direito. Por que não há consenso sobre absolutamente nada relacionado ao incidente Dyatlov? Vocês vão ver que não. Até quando acamparam, tudo estava bem, os diários e fotografias nos certificam disso. Mas de madrugada alguma coisa aconteceu. Alguma coisa fez aqueles 9 jovens abandonarem o calor de sua barraca e irem procurar refúgio na floresta, a cerca de 1.500 metros da clareira onde estavam. Eles saíram da barraca, não pela porta, mas por cortes feitos à faca no pano. Alguns saíram de meias, outros com apenas um sapato e outros ainda descalços. O frio era desesperador, cerca de 13°C. As pegadas indicam que eles não estavam correndo em desespero, mas que saíram ordenadamente. Semanas depois, as autoridades começaram a encontrar os corpos. Todos foram encontrados nos mais diversos lugares. Alguns fizeram uma fogueira sob as árvores, mas morreram de frio mesmo assim. Estavam só com a roupa de baixo. Outros caíram de uma ravina, outros morreram de hipotermia ao tentarem voltar para a barraca. No final das contas, nenhum dos 9 apareceu no ponto final. Uma das moças tinha a língua decepada e estava sem os olhos. Dizem que pode ter sido algum animal ou até mesmo o frio, mas muitos questionam essas hipóteses. Outro tinha levado uma pancada no peito comparável à de um atropelamento. Outro estava sem a orelha. Outro ainda tinha um buracão na parte frontal da cabeça. Na árvore, os galhos tinham sido quebrados até 5 metros de altura, dando a entender que alguém tinha subido para olhar a barraca. Um pouco sobre Semyon Zolotariev. Um dos membros do grupo, Semyon Zolotariev, era, no mínimo, esquisito. Ele não era do grupo. Eles não. Tinha uma certidão de nascimento com data diferente da que constava no cartório. Era bem mais velho, 38, que os outros do grupo. Tinha várias tatuagens, incluindo um pentagrama. Era solteiro, o que era estranho, na sua idade. Suspeita-se que trabalhasse para a KGB.
mas havia se entrosado com o grupo porque era divertido, cheio de histórias da Segunda Guerra, e ainda tocava música para dançarem, e sabia várias. E o pior de tudo, o DNA mitocondrial do corpo atribuído a ele não combina com o dos seus sobrinhos, como se jamais tivessem enterrado o verdadeiro corpo de Semyon. Bom, mas de qualquer forma, se alguém matou o grupo, não levou qualquer pertence deles. Câmeras, diários, dinheiro. A teoria diz que ele forçou os outros a sair da barraca, andar até a floresta e os matou. E achou alguém para servir de corpo em seu lugar. Tá bom, improvável. A investigação subsequente demonstrou que 3 morreram de ferimentos ou pancadas e 6 de hipotermia. A possibilidade de avalanche era baixíssima. Era uma passagem relativamente plana, e o grupo saberia onde acampar para fugir da possibilidade de uma. Além disso, eles fugiram montanha abaixo, exatamente para onde uma avalanche correria. Eles não foram atacados pelos Mansi e nem por algum animal selvagem, pois não havia pegadas que o indicassem. Havia radiação nas roupas deles. A pancada em um dos rapazes foi fatal e tem uma particularidade. Não pode ter sido causada por alguma criatura, pois não havia dano na pele dele. O ferimento era interno. Durante o funeral, as pessoas notaram que eles todos tinham um bronzeado laranja bem forte. A pergunta não é nada sobrenatural. Na verdade, é bem simples. Por que 9 jovens abandonam a aparente segurança de uma barraca, alguns só de cueca, e não voltam posteriormente para ela? O que houve naquela tenda? A cada década surge uma nova teoria, recebida sem entusiasmo. Nenhuma conseguiu explicar cada um dos aspectos do incidente de Dyatlov. Para completar, você vai achar que estou brincando, mas 2 outras expedições em locais próximos relataram ter visto OVNIs. OVNI não quer dizer disco voador, mas simplesmente um objeto voador não identificado. Verdes sobrevoando o local. Pronto. Mais um mistério para a história do nosso planetinha redondo. Para esse duvido que você encontre resposta. Eu fico arrepiado pensando se eles ouviram algum rugido assombroso e correram. Se tiveram um acesso de loucura coletivo, se houve um vento sobrenatural, um barulho subgrave. Recentemente deram um novo veredicto. Houve uma avalanche, fugiram da tenda, uns morreram de hipotermia, outros de uma queda. Ponto. Só que isso está longe de ser satisfatório. Por que correram para tão longe? Por que ao menos não agarraram umas roupas? Enquanto várias pessoas saem por um buraco na sua frente, dá tempo de você puxar sua mochila? Como não havia sinal de avalanche? Os investigadores da época descrevem com clareza as pegadas que saíam do acampamento. Algumas teorias e por que elas não funcionam. Avalanche. É tentador acreditar que tenha sido uma simples avalanche, mas não havia sinal de deslizamento no local. A barraca ainda estava levantada, apoiada em pás de esqui, também ainda em pé. A neve que cobria parte da tenda tinha caído de cima. Passaram-se 20 dias até que eles fossem descobertos. Além disso, a hipótese de avalanche foi levantada desde a primeira investigação, já na época e considerada fraca. Eles eram experientes. Se houvesse essa possibilidade, estariam mais agasalhados. Além disso, ela explica a maior parte da situação, mas só se combinada a teoria do vento catabático. E sendo tão forte, teria derrubado a barraca. Se ouviram sinais de avalanche, por que de tentarem abrir a barraca por dentro? Deve demorar. Saíram sem pressa e com pressa ao mesmo tempo? Assalto. Um assalto à mão armada. Os oficiais foram bem claros. Havia 8 ou 9 pares de pegadas saindo da tenda, não mais. Além disso, por que eles teriam feito um corte lateral na tenda, em vez de sair pela entrada? 3. Ataque pelos Mansi. Homens Mansi foram torturados pelas covardes autoridades, segundo alguns documentários. Mas mesmo sob tortura, a história que eles contavam era que tinham encontrado os esquiadores quando eles iam entrar na montanha e os alertaram para que não fossem por ali. Era a Montanha dos Mortos. As histórias dizem que tinha esse nome porque os Mansi não encontravam nada para caçar naquela região. A tradução pode ser Montanha dos Mortos, mas também pode ser Montanha Estéril.
Há, ainda, a lenda de 9 Mansi que teriam morrido no lugar em circunstâncias jamais elucidados. 4. Um som subgrave que eles teriam confundido com uma avalanche se aproximando, um infrassom muito específico, de alguma natureza, os teria posto em desespero, pensando tratar-se de avalanche, mas não explica por que eles saíram de maneira organizada e sequer pegaram alguma mochila. Além do mais, na direção para a qual andaram, jamais teriam conseguido correr do que pensavam ser uma avalanche por 1,5 quilômetros. 5. Vento catabático. É um vento que vem em costa abaixo, carregando um ar de alta densidade, mas esse vento teria derrubado a barraca. 6. Yeti. Não preciso falar sobre Yeti, mas vou. Defensores dessa teoria sustentam que havia pegadas enormes no local, mas as autoridades não documentaram. Além disso, em uma das últimas páginas do diário do grupo, que era todo escrito de forma irônica e brincalhona, eles escreveram: "Agora sabemos que o Homem das Neves é real. Tá. Então o monstro os teria atacado e perseguido por mais de 1 quilômetro e depois matado um por um só por matar? Ou então teria sido responsável pela saída deles da tenda e dado uns golpes em alguns, e posteriormente eles, não conseguindo voltar ao acampamento, teriam morrido de hipotermia? Amigo, se você quer acreditar nisso, vá em frente." 7. Frozen. Quando estavam produzindo o filme Frozen, desenvolveram um algoritmo do comportamento da neve que chamou a atenção de 2 cientistas suíços. Fizeram simulações de computador a respeito do caso Dyatlov. Elas mostraram uma nova possibilidade, a de uma slab avalanche, algo avalanche em bloco, que segundo os cientistas e animadores do filme, explicaria, por exemplo, as escoriações e fraturas de alguns. Essa avalanche, diferente da de neve, é de gelo, o que explicaria os golpes que alguns sofreram, que foram comparados na época aos da onda de impacto de uma grande bomba. Mas não explica como eles escaparam todos do deslizamento e por que não voltaram depois. O vídeo abaixo detalha essa tese. 8. Surgiu, recentemente, da boca do canal National Geographic, a hipótese de que o grupo tenha sido assassinado por seu ex-integrante Yuri Yudin, que havia ficado para trás. Mas essa tese é tão leviana que eles não se preocupam em explicar nada do incidente, e nem de explicar as inconsistências. 9. Testes nucleares. Talvez alguma arma nuclear da própria União Soviética tenha atordoado o grupo, com um calor e uma radiação absurdas. O problema é que haveria marcas, pistas dessa detonação, e a barraca, novamente, não estaria íntegra. Pontos a se observar. A maioria deles tinha alguma pancada muito violenta. Pode ser que 4 deles tenham caído de uma ravina, de uma boa altura. Mas, e os outros 5? Um deles morreu com um papel numa mão e uma caneta na outra, como se estivesse prestes a escrever algo. A causa oficial da morte na investigação de 1959 foi mortos por uma força desconhecida. A entrada da barraca não tinha zíper, mas botões, o que pela demora de desabotoar poderia ter levado o pessoal a fazer um corte na lateral da tenda. Alpinistas e trilhadores de caminhos muito gelados não tiram as roupas de frio nem para dormir, principalmente quando lá fora está fazendo 30°. Uma das câmeras do grupo nunca foi encontrada, oficialmente. Um dos diários também não. Um putei, ou obmotik, que é uma espécie de bota que militares usavam, foi encontrado perto dos corpos. Não pertencia a nenhum deles, segundo parentes e o amigo que faria a viagem com eles, mas teve que voltar. Eles não pegaram roupa, mas tiveram tempo de pegar uma câmera e uma lanterna. A radiação encontrada nas roupas deles era muito maior do que o esperado de quem trabalha em laboratórios, como alguns. Sobre Yuri Yudin, já foi dito, ou ele é um cara muito sortudo, ou é o assassino. Eu investigaria mais Semyon Zolotariev. Quanto mais você investiga, mais esquisito fica. As mais recentes expedições para elucidar o ocorrido, a última ocorreu em 2018, são mais fantasiosas que o próprio ocorrido. Envolvem ventos catabáticos e um tipo específico de avalanche, a slope avalanche.
Não é apenas um caso de morte. É preciso explicar por que eles sobreviveram na barraca e não na árvore. Comente aí o que você acha. Que tipo de desespero os teria tirado da tenda com tanta pressa? Então, é isso, pessoal. Estamos finalizando mais um vídeo incrível. Espero que tenham gostado. Desejo a todos um dia ou uma noite maravilhosa.